Jornal da Rede Alesp. E agora vamos a mais entrevistas. Vamos falar sobre a reforma trabalhista e o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é um regime de contratação criado no Brasil durante a gestão do ex-presidente Michel Temer, do MDB, em 2017, como parte do projeto de reforma trabalhista. Ele consiste em um modelo de contrato em que o colaborador é chamado para realizar suas atividades de maneira esporádica, com intervalos de inatividade. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Luiz Paulo. Boa tarde, doutor Luiz Paulo, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Mais uma vez a gente agradece a sua participação. Doutor, a reforma trabalhista completa esse ano, em 2021, 4 anos. Quais foram os principais pontos e hoje, se a gente usa todas as pautas que mudaram há 4 anos atrás? O senhor poderia estar falando, inclusive, o trabalho intermitente hoje, que nessa pandemia aí, infelizmente, foi uma das maiores contratações que tivemos no ano passado, porém, pouco usada por falta de trabalho. Exatamente. Boa tarde, Lilian, boa tarde, Fábio, eu agradeço o convite. Houve várias alterações na legislação trabalhista com o advento da reforma trabalhista em 2017. Então, o que a gente tenta dividir é essa relação entre o empregado, o que se alterou de lá para cá, e o viés processual. Quando algum empregado precisa reclamar alguma coisa na justiça, a quais riscos ele está exposto que ele não estava anteriormente. Então, no primeiro ponto, sobre o viés material da relação entre as partes, houve novos formatos de contratação, dentre eles o intermitente, que veio caber, né, agora em 2020, com todas as alterações, todos os problemas que a gente teve advindos da pandemia da Covid-19. E, processualmente, se eu entrar com uma ação trabalhista hoje, eu me exponho aos riscos da perda, como eu me exponho numa eventual ação civil, por exemplo. Então, no caso de entrar com uma reclamação trabalhista e perder, a depender do cumprimento de alguns requisitos legais, eu posso ser condenado em honorários advocatícios sucumbenciais à parte contrária e custas processuais também. Então, a diferença processual. Já entrando no modo de contratação do trabalho intermitente, vocês já definiram de uma forma muito bem feita, ele é um contrato por meio do qual o empregado vai prestar um serviço como se um empregado normal fosse daquele empregador, mas por um período delimitado, cumprindo regras também da CLT, e que, findo esse trabalho, esse período de trabalho, ele deixa de atuar em prol desse empregador, ele entra num período de inatividade, isso é essencial para esse formato, e depois, em eventual necessidade, ele é acionado novamente para vir prestar esse serviço. Então, vai ter sempre uma prestação de serviço e um período de inatividade. É basicamente assim que funciona o contrato intermitente. Doutor Luiz Paulo, uma curiosidade. O senhor explicou aí como é que funciona essa coisa do regime de trabalho intermitente. No dia a dia, isso está dando certo? Realmente, as empresas elas estão conseguindo contratar mais por meio desse regime? Os funcionários estão conseguindo oportunidades de emprego por causa desse regime, pela facilidade que ele oferece à empresa na hora de contratar? No dia a dia a coisa está dando certo ou no papel é uma coisa e na vida real não é bem assim? Ele funciona, mas é necessário que se tenha em mente que há requisitos que precisam ser cumpridos para que esse formato funcione de verdade. Então, a primeira questão, ele precisa ser um contrato formal. Eu, empregador, vou trazer um empregado intermitente para atuar em meu favor, eu preciso realizar essa comunicação por algum meio que as partes vão poder estipular. Hoje, a gente está no mundo digital, então, especialmente agora, né? Considerar os eventos telepresenciais. Então, eu vou fazer um chamado ao meu empregado por WhatsApp ou por e-mail, qualquer método que eu possa comprovar depois que eu chamei esse empregado para essa atuação. Se ele der o aceite dele, eu tenho 3 dias anteriores do início da prestação para acioná-lo. No caso de acioná-lo, ele tem 24 horas para me dar ok. Se ele me der ok, ele vem trabalhar para mim. Se ele não der ok, eu vou entender que isso é uma recusa. Então, ele não vem trabalhar para mim naquele período. Feito isso, ele pode vir trabalhar serviço de X horas, X dias para mim,
e, em seguida, partir para um novo tomador de mão de obra, para um novo contratante, para um novo empregador intermitente. Então, respondendo a sua pergunta, no mundo real, tem havido uma maior contratação de intermitentes, porque para o empregador é interessante, eu tenho uma necessidade imediata de mão de obra, ou por um período curto, pré-determinado, eu vou e contrato esses intermitentes para resolver o meu problema momentâneo. E para o empregado tem funcionado, porque ele consegue prestar serviços, trabalhar para mais de um empregador ao longo do mesmo mês. Então, sob esse viés, é positivo, porque você resolve o problema do empregador que precisa de uma mão de obra por um determinado período, e você resolve o problema de um empregado que precisa trabalhar e que, eventualmente, não consegue um contrato CLT, vamos denominar de comum, com pagamento mensal, e aí ele acaba prestando serviço como empregado intermitente hoje para um empregador, amanhã para outro, semana que vem para outro. Então, sim, tem funcionado. Ô, doutor, o contrato intermitente, ele tem prazo de validade ou ele pode se estender enquanto existir aquela mão de obra feita pelo contrato? Na verdade, o contrato ele não vai delimitar a mão de obra apenas, ele vai delimitar o tempo de prestação de serviço, isso é essencial. A CLT não delimita um período dessa prestação, ela delimita sim que deve haver um período de inatividade e que caso essa inatividade não seja respeitada, não seja cumprida, esse empregado ele vai ser considerado um empregado CLT comum. O que isso quer dizer? Se eu sou contratado hoje para prestar um serviço, para trabalhar como intermitente e continuo trabalhando hoje, a semana que vem, a próxima, até fechar o mês, sem que haja a delimitação temporal naquele instrumento, naquele contrato de trabalho, eu posso ser considerado um empregado comum. Então, e com todos os efeitos disso. A gente sempre sugere que se tenha muito no momento da contratação, desde o momento do chamado a esse empregado, e especialmente no instrumento que vai vincular essas duas partes, o empregador e o empregado. É essencial que o contrato de trabalho seja bem feito. Doutor, eu quero até aproveitar a sua experiência advogando nessa área, né? Que é a seguinte, nesse momento nós temos um índice de desemprego muito alto. E isso por causa de uma crise sanitária que deriva para uma crise econômica. Mudanças já foram feitas aí na lei trabalhista em 2017. É por isso que a gente está conversando hoje aqui, entre essas mudanças, o regime intermitente de trabalho. Tem algo que ainda pode ser feito para, de alguma forma, incentivar mais a contratação de profissionais? Ou o que tinha para ser feito em relação à lei já foi feito e o problema agora é um problema estritamente econômico mesmo? Fábio, sempre que se fala de trabalho, a gente tem que se ater ao viés social. Então, a gente tem de lembrar que quem vai executar a mão de obra necessária por todo empregador é uma pessoa física, é um empregado. Então, sempre que for possível a adequação legal ao mundo real em que vivemos, ela é bem-vinda. A reforma trabalhista ela vinha sendo suscitada, requerida, requisitada desde muito tempo. E ela ocorreu em 2017 e de lá para cá houve mudanças fantásticas. E nós estamos nos falando por uma delas agora, né? Então, é bem provável que haja uma adequação legal por conta dessas novas tecnologias, do digital mais do que o presencial. Isso se vê hoje na quantidade de pessoas atuando em home office, por exemplo. Isso por quê? Por um fato intrínseco à legislação. A lei anda atrás da sociedade. Então, a sociedade evolui, depois a lei vai e tenta suprir as lacunas que foram deixadas pelo convívio social e pelas relações sociais que a gente realiza diariamente, entre elas a relação de emprego, e de trabalho e de emprego. Então, eu acredito que sim, que deva haver uma nova adequação à legislação trabalhista. Eu não imagino que caiba agora, até por uma questão política, uma adequação da CLT, não acho que talvez uma reestruturação da CLT, mas sempre há arestas a serem tiradas. Então, isso é necessário a gente entender. Mas respondendo de uma forma sucinta, sim, é possível a adequação legal, eu acredito que ela venha a ser necessária daqui a 1, 2 anos, hoje ela é apenas possível, a meu ver, mas tem muita coisa que a gente consegue acertar por meio dos contratos de trabalho. Então, um empregador que usa o mesmo contrato desde sempre e que talvez não tenha essa 2020, 2021, irá em 2022,
é interessante que ele pare, releia o trabalho, veja se o que ele está prevendo naquele instrumento de fato acontece na empresa dele. A gente sempre diz, você está no papel do seu mundo real no máximo, porque assim vai ter problemas tanto para empregado quanto para empregador. O doutor, quando a gente fala de empregador intermitente, quais os direitos que ele tem em relação aos contratos seletistas? Ao empregador, é justamente desde o começo. Eu tenho a necessidade de uma mão de obra por um curto período, por uma específica, é esporádico. Eu não vou precisar daquele mês que vem ou semana que vem, então eu trago esse empregado por um curto período, por um curto espaço de tempo. Só é necessário fazer uma adequação, se me permite. Ele também é seletista. Esses contratos, eles CLT. A diferença deles é com relação ao que a gente chama de empregado comum, que é um empregado que vai ter um contrato de prazo indeterminado. Então, eu admito esse empregado hoje para ele trabalhar até quando ele puder trabalhar para mim. Esse é um contrato de CLT comum. E o intermitente, ele vai ter essa adequação ao serviço seguido de um período de inatividade. Doutor Luiz, talvez o fato desse regime de trabalho intermitente seja o fato que mais chame atenção nas mudanças que ocorreram em 2017 na reforma trabalhista. Mas tem alguma outra mudança que também, no dia a dia, vocês que são advogados dessa área, vocês acabam lidando muito com esse assunto, e esse assunto, essa mudança não chega tanto à população, à opinião pública de uma forma geral? Houve sim, Fábio, uma coisa que é muito importante, que é a possibilidade do empregado negociar determinadas cláusulas do seu contrato de trabalho. Então, novamente, que talvez não caiba mencionar aqui, requisitos legais, mas há empregados que hoje conseguem negociar cláusulas do seu contrato de trabalho. Então, isso facilita para ele, empregado, no momento em que ele pode discutir algo em seu favor, em troca de algum outro instituto ali previsto no contrato de trabalho, em contrapartida dentro desse instituto, desse contrato de trabalho, e que mais para o empregador, que pode trazer essa relação para algo mais paritário, mas para isso a gente precisa partir do seguinte princípio: toda relação de emprego, ela parte de uma diferença hierárquica, uma relação hierárquica. O empregador contrata o empregado que vende a sua mão de obra. Então, eu entendo que essa é uma das maiores alterações que a gente teve. A possibilidade dos empregados negociarem determinados institutos do seu contrato de trabalho para serem admitidos ao mercado, voltarem para o mercado ou entrarem nele, e a partir daí essa relação ela ser mais, ou pelo menos tentar que ela seja mais paritária. Então, para o empregador é bom, porque ele consegue ter um empregado que está no nível de negociação junto a ele, e para o empregado é bom no momento em que ele pode abrir mão de algo em contrapartida eventualmente, para que ele se insira ou se reinsira no mercado de trabalho. Isso é um dos efeitos positivos da reforma trabalhista. Doutora, a gente sabe, como o senhor mesmo disse, a reforma trabalhista de 2017, ela veio aí para desonerar um pouco as empresas e também aí para dar mais oportunidade para as pessoas devido à alta do desemprego. Hoje estamos em pandemia, a alta do desemprego chegou no recorde de mais de 15% da população desempregada. Na posição do senhor, o senhor acha que a gente necessitaria de mais uma reforma aí para baixar mais a oneração das empresas, para poder abrir de novo uma nova oportunidade aí de recolocação no mercado? Olha, o ponto de vista nosso, de quem atua no jurídico, no judicial, perdão, no contencioso, que são durante as reclamações trabalhistas, e no consultivo, que é no procedimento pré-ações trabalhistas, o que a gente vê é que o trabalho ele é diretamente dependente da economia. Então, uma vez que a economia andar, os trabalhos, a contratação, ela volta a andar também. Não há como eu contratar se a minha economia está parada. Então, eu não acredito que fazer uma alteração legal hoje suprisse, resolvesse isso de alguma forma. Eu acho que hoje a gente tem ferramentas para isso. Há meios, pela CLT atual, vigente, de 2017 para cá, para que haja um maior número de empregos, para que o desempregado volte ao mercado de trabalho e que para o empregador
poder novamente contratar pessoas. Mas eu acredito que o grande ponto, o grande detalhe nesse momento é econômico, ele não é social sobre viés trabalhista e nem legal sobre viés trabalhista. Então, em resumo, eu entendo, salvo o melhor juízo, mas eu entendo que não é o caso de se alterar novamente a legislação, mas apenas de se aplicar a legislação atual, claro, desde que haja possibilidade econômica para isso. Para o empregador olhar para a sua folha de pagamento, para o seu caixa e falar, ótimo, eu consigo contratar. A partir desse momento, as coisas voltam a fluir e aí a gente continua, recomeça a ter uma subida da linha, redução de desemprego e tudo de positivo que vem disso. Doutor Luiz Paulo, em relação ao regime intermitente, ele pegou em todos os estados brasileiros ou de repente ele funciona mais aqui em São Paulo, em outros estados já não funciona tão bem? E em relação a segmentos também da economia, em alguns segmentos fica mais fácil trabalhar com esse regime intermitente, em outros não? Explica isso para a gente, por gentileza. Claro. A gente tem duas análises a serem feitas. Primeiro, as alterações dos regimes de contratação, elas tendem a ser feitas com maior facilidade, maior rapidez e maior amplitude nos grandes centros. Então, sempre que você fala em qualquer alteração legal e os efeitos que essa alteração legal irá surtir no social, elas vão estar sempre primeiro no eixo Rio-São Paulo, depois se analisa o Sudeste como um todo, o Sul e o restante do país. As exceções que a gente sempre vê são as empresas que têm sede em São Paulo e plantas fabris fora do estado de São Paulo. Então, a capilaridade costuma ser essa. Então, Sudeste e depois o restante do país, iniciando-se pelas empresas que têm sede aqui. Isso por uma questão econômica, puramente econômica. As decisões são tomadas em grande parte aqui no Sudeste, então, tem como efeito secundário a alteração dos contratos nas demais regiões. Em relação aos setores que costumam trabalhar com intermitente, a única exceção que a CLT traz para o trabalho intermitente é o aeronauta, que é o empregado das empresas aéreas que sai do chão, são os empregados que voam a trabalho. Em relação a todos os demais setores de emprego, de trabalho de emprego, não há restrição. Então, a gente vê muito a contratação de intermitentes no comércio, então, eu tenho certeza que isso teria sido visto com um volume muito maior, caso a gente não tivesse nesse momento pandêmico. Então, Carnaval, Páscoa, Natal, Dia das Crianças, esses são as grandes épocas em que se contrata intermitentes. Porque há uma demanda maior na minha prestação de serviço e eu preciso de mais mão de obra, e é uma mão de obra que, para mim, não vale a pena manter ao longo do tempo, manter o contrato terminado. Então, eu trago essa mão de obra por um período curto, acabou aquela prestação de serviço, foi terminada. Então, sem dúvida nenhuma, o comércio é onde mais tem a atuação do intermitente. Dr. Luiz Paulo, advogado, conversa agora com a gente e falou um pouquinho sobre os trabalhos intermitentes e a reforma trabalhista que, desde 2007, hoje completa, né, 2017, hoje completa 4 anos. Muito obrigada pela entrevista e tenha uma boa tarde, doutor. Agradeço, um abraço. Até logo. Boa tarde, bom trabalho.